Bom dia, eu sou a Ianca, meu grupo é a Bruna, a Camila e a Jennifer. Nosso projeto de intervenção é sobre a dependência funcional dos idosos no contexto familiar. Bom, o projeto surgiu a partir de uma reflexão do grupo de que existem idosos que vivem com seus familiares e têm a autonomia e a rotina prejudicadas em vista do excesso de proteção e cuidado com eles por parte dessa família, né? Desses familiares. E a hipótese criada é de que esses idosos, que na juventude eram pessoas independentes, atualmente eles se encontram em uma situação de fragilidade devido à redução da mobilidade física, diminuição das capacidades fisiológicas e as modificações psicológicas. E por essa razão, eles decidem ou muitas vezes são levados a mudarem de casa para viver com os familiares, fazendo com que eles fiquem ainda mais suscetíveis a essa organização dessa outra rotina e convívio familiar diferente do que eles estavam acostumados, né? Enfim, nesse sentido, as autoras Bates e Silverberg afirmam que a dependência dos idosos vai se dar em três dimensões, que é a dependência física, né, que está relacionada à falta de capacidade funcional para realizar as atividades básicas da vida diária, como tomar banho, cuidar da aparência, se alimentar, fazer compras, etc. E aí esse tipo de dependência vai ocorrer de acordo com o comprometimento funcional de cada idoso. A dependência estruturada, que está relacionada à perda do papel produtivo desse idoso na sociedade e na família, né, que é gerado normalmente pela perda do trabalho ou pela aposentadoria, e a dependência comportamental, que está embutida culturalmente na sociedade e ela não depende assim da competência do idoso em si em realizar uma tarefa, mas sim da expectativa das outras pessoas em relação ao que esse idoso é capaz de fazer, né? E das oportunidades dadas a ele por essas pessoas. Esse tipo de dependência é normalmente representado por um ambiente que é super protetor, né? Que estimula a dependência do idoso. E os familiares acabam fazendo coisas que ele ainda seria capaz de fazer sozinho ou com pouca ajuda, na maioria das vezes. Enfim. De acordo com Battini, mesmo com as diferenças individuais envolvidas no processo de envelhecimento, todos serão afetados por três domínios gerais que fazem parte deste processo. Seria o aumento de déficits físicos e cognitivos, que seria a redução do equilíbrio, das mobilidades e das capacidades fisiológicas. Na parte cognitiva, vem a dificuldade no raciocínio lógico, a falta de atenção, em algumas vezes até a perda de memória. A perspectiva iminente de finitude, pressões e perdas sociais, que também vem o adoecimento desses idosos, a desvalorização. Deste modo, se faz necessário pensar em algumas ações que minimizem os impactos negativos do envelhecimento na vida dos idosos, sejam eles cognitivos, físicos e sociais, visando tornar-se então mais positiva essas ações para o envelhecimento mais saudável. Justificativa. Nessa fase do desenvolvimento, os idosos sofrem alterações físicas e ficam mais propensos a alterações psíquicas, gerando uma maior preocupação na família, que define algumas exigências no cuidados com eles. E no caso, é quando as famílias começam a fazer as tarefas no lugar dos idosos, por causa de suas limitações. A dependência associada à fragilidade de sua saúde e o excesso de cuidado dos familiares
podem influenciar na diminuição de algumas habilidades cognitivas, limitar o desempenho de atividades físicas diárias, fazendo com que esses idosos percam a autonomia de decisão sobre suas próprias vidas. Então, seria essa influência da família na superproteção acaba de alguma forma prejudicando, pois pode tirar essa autonomia desses idosos que estão se adaptando às suas novas limitações diárias e rotinas. Considerando-se o tema importante para proporcionar essa parte da população idosa uma visibilidade maior, ressignificando o olhar da sociedade em relação aos idosos, além de fornecer ferramentas que possam auxiliar na manutenção de suas vidas diárias, de modo que eles se sintam mais estimulados a realizarem suas atividades com mais satisfação e independência. Então, seria assim, a tentativa seria mostrar para a sociedade que os idosos são pessoas que envelheceram, mas que continuam tendo suas próprias vidas, pois nosso papel seria sempre incentivar, proteger e cuidar, sempre respeitando a integridade de cada um. Então, o objetivo geral do nosso trabalho de intervenção é promover a autonomia e o bem-estar em idosos que residem junto com seus familiares, né, para que eles se sintam então incentivados a realizar tarefas sozinhos e sem interferência dos familiares. Já nos objetivos específicos, nós chegamos a 3 objetivos. O primeiro seria contribuir na construção da autonomia através de ferramentas informativas, lúdicas e visuais. O segundo seria orientar atividades físicas de leves a moderadas, pois os exercícios contribuem, para uma vida mais saudável. O terceiro é propor atividades que visem o melhoramento das habilidades cognitivas e que possam facilitar as atividades do dia a dia. Então, na nossa metodologia, a gente realizou pesquisa bibliográfica, com base em artigos científicos. Também utilizamos a teoria cognitivo comportamental e teoria do desenvolvimento humano. Daí a gente então elaborou esse projeto de intervenção, que inicialmente ele vai ser realizado online, e o público-alvo é o de idosos de classe média que possuam acesso à internet e que tenham então alguma dificuldade de autonomia devido à convivência com os familiares. A ferramenta que a gente vai utilizar vai ser uma cartilha informativa e nela vai ter sugestões de exercícios, exercícios físicos, de jogos para estimulação cognitiva, que pode ser jogo da memória, palavras cruzadas, e um plano de atividades para eles desenvolverem. Muitos autores, assim como Maciel, indicam as atividades físicas, para proporcionar uma percepção positiva sobre a autoimagem e a autoestima. Além de melhorar a aptidão física, também colabora para o bem-estar mental, ajudando a reduzir os riscos de doenças. Já o Pires, ele destaca que jogos lúdicos, além de entreter e divertir, despertam e desafiam a mente que está mais envelhecida. Então, colabora para a cognição desses idosos e contribuem também para as habilidades afetivas e sociais, E isso vai refletir na qualidade de vida nessa etapa da vida. Em relação aos recursos, então, nós participantes do grupo, a gente pôde auxiliar na elaboração da proposta de intervenção com base nas nossas discussões, nos nossos estudos e também nas nossas reflexões sobre o tema que a gente escolheu abordar. A partir dessas reflexões, desses estudos, a gente elaborou uma cartilha informativa intitulada de Dicas para a Independência dos Idosos, e essa cartilha a gente acredita que seja o nosso material, a nossa ferramenta interventiva para ser aplicada futuramente.
Num primeiro momento, a gente acredita que a intervenção ela só vai poder ser aplicada num contexto virtual pela situação de pandemia que todo mundo vivencia atualmente. Essa ideia ela foi baseada, né, numa hipótese de que já haja por parte desses idosos uma familiaridade com aplicativos como WhatsApp e também redes sociais, para que eles possam acessar esse material, né, essa cartilha informativa que vai ser enviada para eles. A gente pensa também na dificuldade de acesso, né? A gente pensa como uma dificuldade, na verdade, essa dificuldade de acesso à internet e resistência para a aprendizagem, né, de novas tecnologias que possa haver por parte desses idosos. Então, em relação a isso, a gente cogita a possibilidade de futuramente imprimir essa cartilha para que ela possa contemplar outros idosos que não só nesse contexto virtual. Sobre as considerações finais, então, a gente analisou que o envelhecimento ele é um processo normativo carregado de representações e essas representações elas também se expressam no âmbito familiar. Então, esses familiares, né, de pessoas idosas, eles possuem bastante influência sobre a forma como essas pessoas veem e vivenciam essa sua etapa do desenvolvimento. Então, elas podem se sentir incapazes, dependendo, né, da família, a família pode incentivar elas a serem mais ativas, mas também ao mesmo tempo a família pode interferir, né, na autonomia, acreditar que essa pessoa idosa ela não tem a capacidade mais de ser autônoma, né, nas suas atividades, então controla melhor seus horários e trata às vezes até mesmo como criança. Então, com base, né, na pesquisa que a gente realizou de representações sociais, a gente viu que alguns idosos, né, que participaram dessa pesquisa, eles acreditam que os seus familiares consideram eles como pessoas, como crianças. Então, a partir, né, disso, a gente e dessas hipóteses também que a gente realizou, né, a partir dessa nossa pesquisa, isso resultou na nossa cartilha informacional e demonstrativa. E a gente, novamente, né, falando, a gente acredita que ela pode servir como uma ferramenta interventiva para ser aplicada futuramente. A gente pensa, né, na possibilidade de coletar informações com idosos reais para validar a pesquisa que a gente realizou, né, em uma próxima disciplina, de modo que a gente consiga realizar essa intervenção e que ela seja efetivamente utilizada a favor dessa parcela da população idosa, para que eles se sintam mais autônomos, mais independentes e, enfim, tenham um melhor bem-estar. A gente vai deixar disponível também as nossas referências, né? Os estudos que a gente utilizou para realizar essas hipóteses e também a nossa pesquisa bibliográfica de modo geral. E é isso, então, muito obrigada. A gente vai depois disponibilizar a nossa cartilha informativa para que vocês tenham acesso. Obrigada e bom dia.